seguido de votação dos seguintes projetos. Projeto de lei sobre o número 138/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis ao referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar pelo tempo regimental. Não havendo interesse dos senhores vereadores, coloco em votação o projeto de lei sobre o número 138/2018, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo 014/2018, que denomina de rua Egon Becker via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Antes de colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores, solicito ao secretário para que faça a leitura da justificativa desse projeto de lei legislativo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, o projeto é de autoria do vereador Roger Schuch e da minha pessoa, então em homenagem ao Egon Becker. Artigo 1º. É denominada de rua Egon Becker via público do loteamento popular Sobrado, que inicia na rua Marechal Rondon, seguindo rumo ao oeste entre as lotes 12 da quadra 362 e lote 14 da quadra 363. Este é o projeto. E a justificativa. Por que determinar homenageá-lo com este nome de rua? Senhor presidente e demais vereadores, tenho a satisfação de cumprimentar vossas senhorias na forma da legislação vigente, encaminhado para a apreciação desta coluna da Câmara de Vereadores, projeto de lei legislativo no 014/2018, que denomina de rua Egon Becker via pública município de Veracruz da Providência. O projeto em análise propõe a denominação da rua Egon Becker via público loteamento popular Sobrado, que inicia na rua Marechal Rondon, seguindo o rumo oeste entre as lotes 12 da quadra 562 e lote 14 da quadra 563. Justifica-se essa denominação do referido lugareiro público como uma homenagem póstuma, com inteira justiça, à rua Egon Becker, nascido homenageado em 20 de novembro de 1949, filho de Emílio Eleonilda Alice Becker, natural de Henrique d'Ávila, Veracruz. Casou-se em 1971 com Lourdes Elaine Tetre, natural de Vila Progresso, onde fixaram residência. Tiveram 2 filhos, Gilson Adriano Becker, casado com Mirna Virginia Dumer, e Gelsi Maria Becker, casada com Sérgio Nunes. Teve 2 netas, Eduarda Helena e Vivian. Egon cursou o 1º grau na Escola Estadual Jacob Lessa e 2º grau na Escola Agrícola Murilo Braga de Santa Cruz do Sul, e completando-o em Veracruz. Funcionário da Lopes Sá, a Daimon, exerceu as funções de capataz e classificador entre os anos de 1969 e 1973. Exerceu funções agrícolas, destacando-se por uma ampla participação comunitária em várias entidades a nível local e municipal. Na comunidade evangélica de Vila Progresso, foi vice-tesoureiro por 4 anos, presidente em 2 mandatos, presidente do departamento de leigos por 4 anos e, por último, foi vice-geral. No esporte como independente de Vila Progresso, desempenhou várias funções que constituíram em diretor social, presidente por 2 mandatos, nos quais se destacou com a construção de um novo pavilhão. Exerceu também a função de diretor da escola, diretor de esporte, treinador da equipe titular por vários anos. Na entidade recebeu o honroso título de cidadão de sócio benemérito por serviço prestado. Foi presidente CPM da Escola Estadual de 1º grau Frederico Augusto Hahnemann em 3 mandatos, destacando-se neste período a chefia da construção da quadra de esporte e o esforço na liberação da verba para a construção de novas salas de aula, computação e refeitório. Foi coordenador do núcleo da Coagrisol, Cooperativa Agrícola Solidária Limitada, substituída depois pela COP, Cooperativa Agrícola Sítio Limitada em Vila Progresso, onde exerceu a função de conselheiro fiscal. Na Covel, Cooperativa Veracruzense Laticínio, foi diretor administrativo desde a sua fundação. Foi gerente da empresa de transporte de leite, Becker e Miller, Companhia Limitada, que era situada na sua residência. É representante em Vila Progresso do Conselho Municipal da Agricultura, representando a localidade de Vila Progresso. Participou da diretoria do Centro de Encomenda de Linha Sítio, na Associação dos Produtores Rurais de Itapera, Polite, foi tesoureiro. Destacou-se ainda no convívio social
e prestação de serviços particulares, dos quais os moradores de Vila Progresso e arredores são testemunhas. Honrava em poder dizer que todo o serviço prestado era gratuitamente. Foi vereador na 10ª legislatura, de 1997 a 2000, pelo PPB, Partido Progressista Brasileiro. Faleceu em 3 de janeiro de 2011, onde sofreu um infarto no hospital Bruno Borges de Lajeado. Seu sepultamento ocorreu no cemitério luterano de Vila Progresso. Senhor presidente, mais vereadores, pessoas aqui presentes, este é um pouquinho do resumo da história da vida de Egon Becker. Após a leitura, então, desse breve histórico, nós colocamos a palavra à disposição do senhor vereador que deseja manifestar pelo projeto de lei legislativo 014/2018. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Rio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas já saudadas, nominadas nesta casa, e aqueles não nominados também sinto saudados. Poderia eu, dona Lourdes, não mencionar nenhuma palavra após essa leitura da justificativa, o qual concede essa homenagem. Mas me sinto no dever de mencionar algumas palavras, por ter muito presente na lembrança a pessoa da figura magnífica que foi Egon Becker. Não são, nem de forma alguma, sensacionalismo essas palavras, sim, verdadeiras. Tive a oportunidade de trabalhar e começamos juntos nesta casa, eleito em 1996. Meu primeiro mandato, dos meus 6 mandatos, foi na companhia dele. E que aprendi muito com ele. Primeiro, no honrar a palavra que, depois de dada, não se volta atrás. Quando eu iniciei, em 96, Martim, assumimos em janeiro de 97, o seu pai, o Loreno Nilan, foi presidente da casa. Nós entendíamos que, na sequência, poderia ser a minha pessoa. E por entendimento, naquela ocasião, eu me lembro muito bem, chegamos ao entendimento que poderia ser eu o presidente. E faltava compor com um voto ainda para essa presidência. E o Egon Becker disse, pode contar comigo. No decorrer da caminhada, já lembrando também saudoso, passou por esta casa, fez de tudo para ver se mudava o voto dele. Ele disse, não, tu pode falar quem quiser comigo não, porque eu dei a minha palavra. Palavra dada tem que ser honrada. Isso para mim serviu muito de lição. Não precisa prometer, para prometer eu tenho que cumprir. Isso é fundamental, principalmente com um legislador, com uma legisladora. Se perder a credibilidade depois da palavra, não tem mais conselho. Principalmente aqui. Veracruz é pequena, tiver no mundo ou no município que é o tamanho de um ovo. E todos se comunicam, todos se conversam. E ele tinha esse com ele. Era um homem sério, correto, honesto e de palavra quando dava. Fui presidente da Prolit em Itapera, Associação dos Produtores Rurais, quando ele foi meu tesoureiro. Gilson ainda jovem naquela época, depois aprendeu muito, ajudou muito a consertar a central telefônica da Progresso. Depois, com a minha ausência de lá e o Egon vindo a falecer, o Gilson assumiu aquele trabalho que nós fazíamos. Tínhamos 64 ramais telefônicos na época. Valdomiro era prefeito da cidade, quando nós instalamos lá a central telefônica, a Associação de Produtores Rurais, a Prolit, que eu presidi, e o Egon foi tesoureiro, nos dando lição, de novo, dedicação e empenho de trabalho. Não precisa nem eu mencionar o que fez por Vila Progresso. Se quisesse encontrar o Egon, não precisava ir na casa dele. E na comunidade evangélica da Trindade de Vila Progresso. Lá estava ele, cortando grama, limpando, ou pintando os portões, ou pintando as paredes. E se lá não estivesse, estavam independentes. Essa era a lição dele. Sem contar que muitas vezes atendia de noite em casa, consertando motosserra, para servir os vizinhos que procuravam. Eu sei que o Claudério, outros conhecem aquela realidade, o Gil Suízer, conhece bem aquela realidade, ele sabe que isso não é nem um pouquinho de demagogia, pelo contrário. É pouco que estou mencionando em nome da pessoa dele. Dizer, Gilson e Lourdes, aqui hoje representando a família, Gelson, que está, Gelson, desculpe ter saltado você antes também, dizer que transformá-lo nesta noite, uma vez aprovada pelos companheiros, imortal, para mim, é sem dúvida alguma com alegria, e penso que por vós também é emoção e alegria misturada. Por que torná-lo imortal? Porque naquela rua, adentrando na esquina Guelos, que é Marechal Cândido Rondon,
à direita vai ter uma rua com a placa identificada de Egon Becker. E todos que por ali passarem irão visualizar. E aqueles que lá residirem vão ter suas contas de água e luz com o nome Egon Becker. Para mim, é um pouquinho do reconhecimento pela lição de vida que ele me deixou quando iniciava meus anos, primeiro mandato lá em 96, eleito em 97 assumi. Portanto, congratulo nesta noite com a família, recebo essa singela homenagem e com certeza o pai deixou um legado muito grande, mas deixou como exemplo também os filhos que o seguem, exemplo da Gelsi, exemplar, e ao Gilson, que tem demonstrado com certeza uma brilhante carreira atual e futura. Por que eu digo uma brilhante carreira? Os tempos estão mudando, as pessoas têm que se reciclar, não podemos trabalhar de uma forma exclusiva, sem diálogo, sem participação, temos que ver além disso. E os jovens estão entrando na política não é por acaso, estão surpreendendo muitas vezes por ter uma visão diferente, trabalhar de forma coletiva e ter essa visão social que é muito importante. Nenhum vai a lugar nenhum sem diálogo, sem parceria, sem amizade. A vida política não se constrói só. Jamais alguém chegará a algum cargo sozinho se não tiver a capacidade e a simplicidade de dialogar com os outros para iniciar um trabalho e depois concluir. E tu, Gilson, está no caminho certo. Penso que ele será abençoado muito mais por isso. E nessa noite, eu dedico essa homenagem à família Becker por esse merecido reconhecimento de voto congratulatório com o nome de Hugo. Era isso, muito obrigado. A palavra ainda continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Flávio Daniel Chique. Saudação ao presidente, colegas vereadores, vereadora, o público aqui presente, Sr. Evaldo Helper, Dr. Claudério Ferreira, suplente vereador Gilson Iser, ex-vereador e colega da Rádio Com, o Didi, taxista Homero, sempre presente também, em especial aos demais que estão aqui presentes, que não recordo o nome, mas sim a família homenageada. Secretário Gilson, a irmã Gelsi e a dona Lourdes. Eu quero, colega vereador Dalvo, dizer o seguinte: o senhor que é um vereador já de longa data nesta casa, eu estou chegando agora, mas parabenizar os vereadores que no passado tomaram esta iniciativa de não mais por nome de ruas de presidentes ou outras pessoas de outros municípios, e sim homenagear as nossas pessoas, as pessoas do nosso município, que é muito merecido. Então esta indicação é mais do que merecida. Egon Becker era um parente dos meus avós. Então a família se conhece desde de criança. Nós nos conhecemos, eu e Gilson. Vem de longa data a amizade. E era sempre um homem, que nem o senhor falou, colega, correto. Era de palavra. Aliás, antigamente as pessoas eram mais de palavra do que hoje. É bem a verdade. Uma vez dando a palavra, tem que cumprir com aquilo que se fala. Ninguém precisa prometer nada, mas no momento que prometeu, tem que cumprir. Sou desta opinião e preservo este legado até hoje. Então, esta homenagem é muito importante para a família Becker, e tenho certeza que nós teríamos que nos olhar um pouquinho mais para o interior. Tem muitas pessoas do interior que merecem ser homenageadas também pelo serviço que fazem, que prestam no interior, e não só na cidade, como normalmente é feito, mas sim, que nem o exemplo hoje, o seu Egon, ele plantava muito fumo, era um fumo de cor muito forte, ele plantava mais de 150 mil pés de fumo. Então, produtores como é que eu digo a palavra correta, produtores dessa espécie que trabalham o dia a dia, no sol a sol, as intempéries do tempo,
para alimentar suas famílias, para produzir para a nossa comunidade, merece o nosso carinho, merece a nossa atenção e merece a nossa homenagem. Seria isso, muito obrigado. A palavra ainda continua à disposição. Não haver interesse dos senhores vereadores, eu coloco. Concedo a palavra ao vereador José Prelito da Silva. Senhor presidente, colegas vereador, vereadora, doutor Marcelo, nosso assessor jurídico, a diretora da casa, os demais, as assessores e assessoras, o taxista Homero, o nosso ex-vice-prefeito Liro, doutor Clauter, o o suplente de vereador, já estava deixando dizendo que era ex, o suplente vereador Gersuíza, o Sérgio e agora a família Becker. Gente, eu estava nessa casa há 2 mandatos antes. Isso se chamava colega. Dona Lourdes, a senhora está representando o inesquecível Ego Becker. E você hoje é mãe e pai desses 2 belos filhos que a senhora tem. Essa homenagem foi feita pelo vereador Darjo e o Hortz, que fizeram o projeto, mas com todo o apoio desta Câmara de Vereadores, porque aqui ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é um grupo. E o grupo tem que ser unido nas horas boas e nas horas ruins. Então, quero dar os parabéns aos 2 que encabeçaram esse projeto, dessa homenagem ao ex-vereador Ego Becker. E eu quero dizer que não é privilégio meu, Sérgio, quem iniciou aqui, percurar dar nome de rua, para a gente daqui, quem fez o nosso município, fui eu com o apoio dos outros vereadores. Mas o cabeça disso se chama o Abrelino. Para a humildade, eu acho que nós temos que respeitar aquelas pessoas que criaram esse município, que fizeram esse município. Tinha nome de Ayrton Senna, que nem conhecia Veracruz. Tranqueiro Neves, também não sabia o que era Veracruz. Vamos pegar a nossa gente daqui e ajudar a fazer esse município que nós temos hoje. Obrigado pela atenção a todos. Após a manifestação do vereador, a palavra continua à disposição. Não haver interesse dos senhores vereadores, eu coloco então o projeto de lei legislativo 014/2018 em votação, juntamente com os pareceres. Vereadores favoráveis à aprovação, permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo 015/2018, que denomina de rua Silvino Rene, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Antes de colocar a palavra à disposição, solicito ao secretário para que faça a leitura da justificativa desse projeto. Senhor presidente, demais pessoas já saudadas, o projeto número 15 é do mesmo loteamento, denomina de rua Silvinos Rene, via pública de Veracruz das Providências. Artigo 1º. É denominado de rua Silvino Rene, via pública de loteamento popular de Sobrado, que inicia na rua Marechal Rondon, seguindo no rumo oeste, entre as esquinas do Lotário Kessler, e outro, quadra 118, lote número 15, da quadra 562. E a justificativa desse projeto, ele vem também, confesso aos senhores que tem pouco conhecimento do trabalho dessa pessoa, e eu sei que o presidente dessa casa, Eduardo, encaminhou a pedido dos familiares, que hoje é um pouco diferente o encaminhamento do nome de rua. Por isso é bom até falar sobre isso. Já sei, vereadores, a vereadora me perguntou um dia também, não se consegue mais encaminhar nome de rua depois do loteamento estar concluído, porque o loteador, quando está loteando o loteamento, ele já pede para indicar o nome de rua, que vai para o registro do cartório com esses nomes de rua. Depois nós oficializamos. O que nós fizemos, Horst e eu, lá quando estava montando esse loteamento lá, nós já solicitamos esse nome de rua. Então eu sempre peço para os vereadores, a vereadora, estar atento para poder, então, na hora de formar o loteamento, já indicar os nomes para os loteadores, para que eles possam, então, já depois deixar, quando depois você é só referendo ou torna a lei, como fizemos nesta noite. E aqui, então, já que veio para o presidente encaminhado, Eduardo Bueno, diz o seguinte, a justificativa. Senhor vice-presidente e demais vereadores, tenho a satisfação de cumprimentar as senhorias na forma da legislação vigente encaminhada para a apreciação desta coluna da Câmara de Vereadores, projeto de lei legislativo 015/2018,
que denomina de rua Silvino Renner, via Público de Veracruz da Providência. O projeto em análise propõe a denominação de rua Silvino Renner, via Público de Veracruz, loteamento popular de Sobrado, que inicia na rua Marechal Rondon, seguindo rumo oeste entre as esquinas do Otávio Kessler e outro, quadra 118, lote número 15, da quadra 562. Justifica essa denominação do jurídico locador do público como homenagem póstuma com inteira justiça a Silvino Renner, que nasceu no dia 3 de abril de 1945 em Sinimbu, filho de Maria Renner e Simão Renner. Casou-se com Catarina Renner em 10 de fevereiro de 1956, com quem teve uma filha, Janete Renner, e 2 netos. Veio para Veracruz em 1978, foi morar no interior de Dona Josefa e a partir de 2011 passou a morar na rua Otto Grindlin, número 53, no centro de Veracruz. Trabalhou como agricultor metalúrgico, na qual se aposentou. Faleceu-se em 31 de agosto de 2014 no Salão Anelli, aos 69 anos de idade, deixando a esposa, uma filha, 2 netos e muitos amigos. Seu sepultamento foi no cemitério evangélico centro de Veracruz, além de lembrança de sua simplicidade e alegria pelo grande exemplo que foi. É pelos relevantes serviços prestados a esse município que familiares, amigos e pessoas de sua relação de conhecimento pedem homenagem póstuma de nomenclatura de uma das ruas deste município. Essa, então, é a justificativa assinada pelo presidente Eduardo, encaminhada ao vice-presidente desta Casa. Obrigado, secretário. Após a leitura da justificativa, colocamos a palavra à disposição no projeto de lei legislativo 015/2018. Não havendo interesse dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei legislativo 015/2018 em votação, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passamos agora a pedido do vereador José Brelina, apreciação da seguinte proposição, do número 041/2018. Solicito o secretário para que faça a leitura dessa proposição, deixando logo em seguida, se julgar necessário, a palavra à disposição ao proponente. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes, a proposição 041, autoria do vereador José Brelina da Silva, propondo que a mesa diretora do Poder Legislativo envie correspondência para o prefeito municipal para que estude a possibilidade de realizar melhorias ou até mesmo uma nova pintura nas demarcações, nas faixas de trânsito do asfalto da rua Ernesto Vilto. Essa é a proposição. Se o proponente tiver interesse, está à disposição. Não há interesse, presidente, então pode colocá-la em votação. Não havendo interesse, deixa a palavra à disposição aos demais. Não havendo interesse, coloco em votação a proposição 041/2018. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovada por unanimidade. Passamos agora aos assuntos pessoais, onde o primeiro vereador inscrito é o vereador